10 milhões se você tocar esse piano. O milionário riu do menino descalço. Não sabia que estava desafiando um prodígio e que perderia tudo. A nota errada ecoou pelo corredor como um grito de socorro. Davi congelou, suas mãos pequenas ainda no ar, tremendo sobre as teclas do piano de cauda que acabara de tocar. Não deveria estar ali, nunca deveria ter tocado aquele instrumento. Mas a música o chamava como o ar chama os pulmões, impossível de resistir. O que você pensa que está fazendo? A voz cortou o silêncio como uma lâmina afiada. O menino se virou bruscamente. Um homem alto, impecavelmente vestido, caminhava em sua direção com passos que ecoavam ameaça pura. Leonardo Valente, o dono da Valente Holdings, o homem mais rico da cidade. E Davi acabara de tocar o piano de estimação dele, aquele Steinway importado que custava mais do que sua família ganharia em 10 vidas. Eu só... Davi gaguejou, seus olhos escuros arregalados de pânico. Você só o quê? Decidiu sujar meu piano com suas mãos imundas? Leonardo aproximou-se, sua voz destilando desprezo. Sabe quanto custa esse instrumento? Claro que não sabe. Pessoas como você não sabem o valor de nada. Davi baixou os olhos para suas próprias mãos. Estavam limpas. Sua mãe Helena o havia ensinado a lavar as mãos obsessivamente antes de tocar qualquer coisa. Mas não importava o quão limpas estivessem. Para homens como Leonardo, elas sempre seriam sujas, porque carregavam a sujeira invisível da pobreza. Senhor Valente, por favor. Helena surgiu correndo do outro lado do salão. Seu avental de limpeza ainda amarrado na cintura, o rosto pálido de terror. Mil perdões, meu filho não quis desrespeitar. Eu vou... Você vai o quê? Pagar pelo dano? Limpar as teclas que ele contaminou? Leonardo riu, um som cruel que não carregava nenhum vestígio de alegria. Quanto você ganha por mês, Helena? R$ 1.000? 1.500? 1.200, senhor. Ela respondeu baixinho, a humilhação tingindo suas bochechas de vermelho. Então você trabalharia quanto tempo para pagar por esse piano? Vamos ver. Leonardo fez uma pausa teatral, saboreando o momento como vinho caro. Esse piano vale 2 milhões de reais. Isso significa que você precisaria trabalhar para mim pelos próximos 140 anos. Sem comer, sem pagar aluguel, sem gastar um centavo. Risadas explodiram atrás dele. Davi não tinha percebido, mas uma pequena multidão havia se reunido. Eram os convidados da festa beneficente que Leonardo estava promovendo. Todos vestidos com roupas que custavam mais que carros. Todos segurando taças de champanhe que valiam o salário mensal de Helena. Isso é cruel demais, Leonardo, murmurou uma mulher de vestido prateado, mas sua voz carregava mais diversão que reprovação. Cruel seria deixar que pessoas assim pensem que podem tocar em coisas que nunca poderão ter. Leonardo respondeu, ainda olhando para Davi com aquele desprezo que queimava mais que fogo. É melhor que aprendam cedo seu lugar no mundo. Davi sentiu algo quebrando dentro dele. Não era a primeira vez que era humilhado por ser pobre. Não seria a última. Mas algo naquele momento, naquele salão cheio de gente rica observando sua vergonha como entretenimento, algo dentro dele se recusou a quebrar completamente. Eu sei tocar. As palavras saíram de sua boca antes que pudesse detê-las. O silêncio que seguiu foi absoluto. Até as risadas morreram. O que você disse? Leonardo inclinou-se, como se não tivesse ouvido direito. Eu disse que sei tocar piano, Davi repetiu, sua voz mais firme agora, mesmo com o coração batendo como um tambor de guerra no peito. Não foi acidente. Eu estava tocando Fürelise de Beethoven. A nota que você ouviu foi a transição para o segundo movimento. Helena segurou o braço de seu filho, tentando silenciá-lo com o toque. Mas Davi continuou. Meu pai me ensinou, antes do acidente. Ele era pianista profissional. Seu pai, Leonardo repetiu, a palavra carregada de escárnio, era pianista. E agora vende balas no semáforo enquanto você acompanha sua mãe para limpar casas. Que história inspiradora. A crueldade da verdade dita com tanto veneno fez lágrimas arderem nos olhos de Davi, mas ele as segurou. Não daria a esse homem a satisfação de vê-lo chorar. Isso é fascinante, disse uma voz feminina. Fernanda, a secretária executiva de Leonardo,
aproximou-se com expressão que misturava curiosidade e algo parecido com pena. O menino diz que sabe tocar. Por que não deixa ele tentar? Você está sugerindo que eu deixe esse menino de rua tocar meu Steinway? Leonardo a olhou como se ela tivesse sugerido queimar dinheiro. Estou sugerindo que pode ser divertido. Fernanda deu de ombros, um sorriso brincando em seus lábios. Se ele realmente sabe tocar, será uma surpresa. Se não sabe, será educativo. Leonardo considerou a sugestão. Seus olhos calculistas percorrendo Davi de cima a baixo. O menino tinha 12 anos. Usava roupas remendadas que claramente haviam sido de outras pessoas antes. Seus tênis estavam tão gastos que o dedo grande do pé direito ameaçava furar o tecido. Cabelo despenteado, rosto anguloso da desnutrição crônica que ele tentava disfarçar. Sabe o quê? Leonardo disse lentamente, uma ideia claramente se formando em sua mente. Vamos fazer disso interessante. Ele virou-se para seus convidados, elevando a voz para que todos ouvissem. Senhoras e senhores, parece que temos um prodígio entre nós. O sarcasmo em sua voz era tão denso que você poderia cortar com faca. Este jovem afirma ser um pianista talentoso. Então vou fazer uma oferta generosa. Leonardo caminhou até Davi, abaixando-se para ficar no nível dos olhos do menino. Se você conseguir tocar uma música completa, sem erros, algo que realmente impressione esses convidados aqui, ele fez uma pausa dramática. Eu te dou 10 milhões de reais. O salão explodiu em murmúrios chocados. 10 milhões de reais. Era uma quantia obscena, impossível, ridícula. Leonardo, você não está falando sério, disse um homem de bigode grisalho segurando um charuto. Estou completamente sério. Leonardo sorriu, mas era o sorriso de um predador que acabara de encurralar sua presa. 10 milhões de reais se esse menino conseguir tocar algo que valha a pena ouvir. Mas tem uma condição. Qual? Davi perguntou, sua voz saindo mais como um sussurro. Se você falhar, se cometer um único erro, se não conseguir impressionar... Leonardo aproximou seu rosto ainda mais. Sua mãe perde o emprego imediatamente, sem aviso prévio, sem indenização, sem carta de recomendação. E eu me certificarei pessoalmente de que nenhuma outra empresa na cidade a contrate, entendeu? O sangue drenou do rosto de Helena. Senhor Valente, por favor, não faça isso. Nós precisamos desse emprego. Tenho contas para pagar, meu marido precisa de medicamentos. Então é melhor que seu filho saiba mesmo tocar piano. Leonardo a cortou, sem desviar os olhos de Davi. Então, menino, aceita minha oferta? 10 milhões de reais ou a destruição completa da sua família? Davi olhou para sua mãe. Viu as lágrimas escorrendo pelo rosto dela. Viu o medo puro em seus olhos. Helena estava negando com a cabeça vigorosamente, implorando silenciosamente para que ele recusasse. Mas Davi também viu outra coisa. Viu a pilha de contas vencidas em cima da pequena mesa de sua casa. Viu o pai, Roberto, sentado naquela cadeira desgastada, olhando para as próprias mãos que um dia criaram música e agora mal conseguiam segurar uma caixa de balas. Viu os remédios que não podiam comprar, a comida que faltava no fim do mês, os sonhos que morriam um pouco a cada dia. Viu tudo isso e pensou na única coisa que seu pai sempre lhe dizia. Davi, quando você toca piano, não está tocando para os outros. Está tocando para sua própria alma. E uma alma que toca com verdade nunca erra. Eu aceito, Davi disse, sua voz firme agora, carregada com uma determinação que surpreendeu até ele mesmo. Davi, não. Helena tentou alcançá-lo, mas Fernanda a segurou gentilmente pelo braço. Deixe o menino tentar, a secretária murmurou. Deixe ele mostrar do que é capaz. Leonardo se afastou, um sorriso vitorioso no rosto. Ele havia preparado a armadilha perfeita. Um menino pobre com mãos trêmulas de nervosismo, prestes a destruir as chances de sua família em uma tentativa patética de tocar piano. Isso seria a melhor história para contar em jantares pelos próximos meses. Os convidados se reuniram mais perto. Alguns tirando celulares para gravar o que certamente seria um momento memorável, embora não da forma que Davi esperava. Pode escolher qualquer música. Leonardo fez um gesto magnânimo em direção ao piano. Mostre para todos nós o talento que você afirma ter.
Davi caminhou até o banco do piano com pernas que pareciam feitas de algodão. Suas mãos tremiam visivelmente quando as colocou sobre as teclas. O Steinway era lindo, com madeira polida que refletia as luzes do lustre de cristal acima. Era o piano mais bonito que ele já havia tocado. Na verdade, era o único piano de verdade que ele já havia tocado. Em casa, ele praticava em um teclado eletrônico quebrado que o maestro Augusto, seu professor na escola comunitária, havia conseguido de doação. Metade das teclas não funcionavam. Não tinha pedais. O som saía arranhado de um alto-falante estragado. Mas Davi praticava todos os dias, às vezes até suas mãos doerem, porque a música era a única coisa que fazia a pobreza, a fome, a vergonha, tudo desaparecer. Estamos esperando, Leonardo chamou da plateia improvisada, sua voz pingando impaciência fingida. Davi fechou os olhos, respirou fundo e deixou suas mãos encontrarem as teclas. A primeira nota que soou foi tão pura, tão cristalina, que várias pessoas na plateia involuntariamente seguraram a respiração. Davi começou a tocar Claro de Luar de Debussy. Não era a escolha mais óbvia, não era a mais fácil, mas era a música que seu pai tocava quando ele era pequeno, antes do acidente que destruíra os nervos das mãos de Roberto, antes que a vida se transformasse em uma batalha diária pela sobrevivência. As notas fluíam de seus dedos como água, cada uma exatamente onde deveria estar, criando aquela melodia etérea que parecia capturar a essência da própria luz da lua. Davi não estava mais naquele salão luxuoso. Estava de volta em casa, tinha 5 anos, estava sentado no colo de seu pai enquanto Roberto tocava, os dedos dançando sobre as teclas com uma graça que parecia impossível. Veja, meu filho, a voz de Roberto ecoava em sua memória. A música não vem das mãos, vem do coração. As mãos são apenas o caminho. E o coração de Davi estava transbordando. Cada nota carregava anos de dor, de humilhação, de assistir sua mãe trabalhar até a exaustão, de ver seu pai chorar em silêncio quando pensava que ninguém estava olhando, de sentir a fome roer seu estômago enquanto dizia aos pais que não estava com fome, para que eles pudessem comer um pouco mais. Tudo isso se transformava em música. O salão estava em absoluto silêncio. Até Leonardo havia parado de sorrir. Seus convidados, pessoas que haviam ouvido os melhores pianistas do mundo em concertos privados, pessoas que possuíam ingressos de temporada para salas de concerto prestigiadas, estavam paralisados, porque o que saía daquele piano não era apenas tecnicamente perfeito. Era visceral, era real, era música que você não apenas ouvia, mas sentia em cada célula do seu corpo. Uma mulher no fundo começou a chorar silenciosamente. Fernanda tinha a mão sobre a boca, lágrimas escorrendo por seu rosto perfeitamente maquiado. Helena estava tremendo, abraçada a si mesma, orando em silêncio para um Deus que às vezes parecia não escutar, mas que talvez, só talvez estivesse ouvindo agora. Davi alcançou o clímax da música, aquele momento onde a melodia parece flutuar no ar como algo quase sagrado, antes de gentilmente descer de volta à terra. Seus dedos dançavam sobre as teclas com uma confiança que contradizia sua idade, sua situação, tudo. E então, com uma última nota suave que pareceu se prolongar no ar muito depois do som ter cessado, Davi terminou. Silêncio. Silêncio absoluto que durou uma eternidade e ao mesmo tempo nenhum tempo. Então, uma pessoa começou a aplaudir, depois outra e outra. Em segundos, o salão inteiro estava em pé, aplaudindo com uma intensidade que fazia as paredes vibrarem. "Bravo! Bravo!" gritou um homem idoso com lágrimas escorrendo por seu rosto enrugado. Em 50 anos assistindo concertos, nunca ouvi algo tão puro. "Esse menino é um prodígio!" exclamou uma mulher, segurando o braço de seu marido. "Um verdadeiro prodígio!" Davi se levantou do banco do piano, suas pernas quase cedendo sob ele. Olhou para a plateia aplaudindo, para sua mãe que chorava de alívio e orgulho, para Fernanda que sorria com lágrimas nos olhos. E então olhou para Leonardo Valente. O rosto do empresário havia perdido toda a cor. Sua boca estava ligeiramente aberta,
os olhos arregalados com algo que oscilava entre choque absoluto e horror crescente. Porque Leonardo Valente, em sua arrogância infinita, havia apostado 10 milhões de reais, achando que estava fazendo uma piada cruel, e acabara de perder. Senhor Valente, a voz do homem idoso que havia elogiado Davi, cortou através do aplauso que começava a diminuir. Você acabou de testemunhar um talento extraordinário. Eu sou Vicente Carvalho. Leonardo engoliu seco. Vicente Carvalho era um dos críticos musicais mais respeitados do país. Um homem cuja palavra podia fazer ou destruir carreiras. E posso afirmar, Vicente continuou, sua voz reverberando com autoridade, que esse menino possui um dom raro, não apenas tecnicamente proficiente, mas emocionalmente transcendente. É o tipo de talento que aparece uma vez em uma geração. Concordo completamente, disse uma mulher elegante ao lado dele. Sou Cristina Moraes, diretora do Conservatório Nacional. Jovem, ela se dirigiu a Davi. Você já teve formação formal? Davi negou com a cabeça, ainda atordoado pelo que acabara de acontecer. Impossível. Ela respirou. Isso torna ainda mais impressionante. Todas as atenções se voltaram para Leonardo. O empresário parecia um animal encurralado, seus olhos calculando rapidamente, procurando uma saída, uma forma de voltar atrás sem destruir completamente sua reputação. Bem, ele disse finalmente, sua voz soando estrangulada. Foi adequado. Adequado? Vicente Carvalho soltou uma risada incrédula. Leonardo, você acabou de presenciar algo extraordinário e fez uma promessa pública diante de testemunhas. 10 milhões de reais se o menino tocasse algo impressionante. Eu diria que ele cumpriu essa condição magnificamente. Eu preciso consultar meus advogados, Leonardo gaguejou, o suor começando a formar em sua testa. Seus advogados não vão ajudá-lo, disse um homem de ternos que estava ao lado de Fernanda. Eu sou Paulo Mendes, advogado especializado em contratos verbais. Sua promessa foi feita publicamente, com múltiplas testemunhas, e foi gravada em pelo menos uma dúzia de celulares. É legalmente vinculante. Leonardo olhou ao redor, finalmente percebendo a quantidade de pessoas que haviam gravado toda a interação. Seu rosto passou de pálido para vermelho, a raiva e a humilhação lutando pelo controle. Isso foi uma armação, ele acusou, apontando para Davi. Vocês planejaram isso. Planejaram o quê? Fernanda falou pela primeira vez, sua voz cortante. Você foi quem fez a oferta. Você foi quem humilhou publicamente uma criança e sua mãe. Você foi quem apostou 10 milhões de reais achando que estava fazendo uma piada cruel. E agora está com raiva porque o menino provou que você estava errado? O silêncio constrangedor que seguiu foi quebrado apenas pelo som de alguém começando a compartilhar o vídeo nas redes sociais. Isso vai ficar interessante, murmurou alguém. Leonardo Valente estava preso. Diante dele estava um menino de 12 anos que acabara de humilhá-lo da forma mais espetacular possível. E atrás dele estava uma sala cheia de testemunhas que nunca o deixariam esquecer esse momento. A aposta havia sido feita. O impossível havia acontecido. E agora, o mundo inteiro estava prestes a assistir o que aconteceria em seguida. O vídeo explodiu na internet antes mesmo de Leonardo conseguir sair do salão. Em 20 minutos, já tinha 500 mil de visualizações. Em 1 hora, ultrapassou 3 milhões. As pessoas compartilhavam com legendas furiosas. Empresário arrogante humilha criança pobre e se arrepende. Menino prodígio destrói milionário em aposta impossível. A vingança mais doce que você verá hoje. Leonardo trancou-se em seu escritório particular. O som abafado da festa ainda acontecendo lá fora como uma zombaria cruel do desastre que sua vida havia se tornado nos últimos 60 minutos. Seu telefone não parava de vibrar. Mensagens de sócios comerciais, da diretoria, de clientes importantes. Todas dizendo essencialmente a mesma coisa. O que você fez? Fernanda entrou sem bater. Algo que normalmente resultaria em demissão imediata. Mas nada sobre aquela noite era normal. Os jornais já estão ligando, ela disse sem preâmbulos, colocando seu tablet sobre a mesa. Quer ver as manchetes que estão preparando? Leonardo nem olhou. Podia imaginar. Preciso consertar isso, ele murmurou.
passando as mãos pelo cabelo perfeitamente penteado que agora estava completamente bagunçado. Tem que haver uma forma de voltar atrás sem parecer o homem cruel e arrogante que você foi? Fernanda completou, sua voz cortante. Não há. As câmeras captaram tudo, Leonardo. Cada palavra venenosa que você disse àquela criança. Cada humilhação que infligiu à mãe dele. E então captaram um menino de 12 anos tocando como um anjo caído do céu. 10 milhões de reais. Leonardo sussurrou, a realidade finalmente penetrando. Não posso simplesmente... Pode e vai. Outra voz cortou do umbral da porta. Paulo Mendes, o advogado que havia confirmado a validade da aposta, entrou acompanhado de Vicente Carvalho e Cristina Moraes. A menos que queira adicionar processos judiciais à sua crescente lista de problemas. Leonardo se levantou bruscamente. Vocês não têm permissão para estar aqui. Temos algo melhor que permissão. Vicente respondeu calmamente, sentando-se em uma das poltronas de couro sem esperar convite. Temos o poder de tornar sua vida ainda mais miserável do que já está prestes a se tornar. Isso é uma ameaça? É uma observação. Cristina interveio, sua postura elegante contrastando com a firmeza em sua voz. Você humilhou um talento geracional. Em minha posição como diretora do Conservatório Nacional, tenho contatos com todas as principais instituições culturais do país. Uma palavra minha e sua reputação em círculos que realmente importam estará destruída. E eu, Paulo adicionou, tenho colegas especializados em processos por danos morais. A Helena e seu filho têm um caso excepcional. Humilhação pública, chantagem emocional, coerção. Estamos falando de uma indenização que faria esses 10 milhões parecerem troco. Leonardo caiu de volta em sua cadeira, finalmente compreendendo a magnitude do buraco que havia cavado para si mesmo. O que vocês querem? Queremos que você cumpra sua promessa, Vicente disse simplesmente, publicamente, com humildade. E queremos que você faça mais. Mais? Esse menino precisa de educação apropriada. Cristina se inclinou para a frente. Talento assim não pode ser desperdiçado. Quero que você financie sua educação completa no conservatório. Mensalidade, materiais, instrumento próprio, tudo. Vocês estão pedindo que eu banque a educação dele além dos 10 milhões? Não estamos pedindo, Paulo corrigiu. Estamos oferecendo uma forma de você não sair dessa situação como o vilão completo da história. Pense nisso como gestão de crise. Leonardo olhou para os três, então para Fernanda, que permanecia calada, mas com uma expressão que claramente dizia, eles estão certos. Pegou seu telefone, abriu as redes sociais pela primeira vez desde o incidente. O que viu o fez sentir enjoo físico. Justiça para Davi estava entre os assuntos mais comentados do país. Havia petições online exigindo que ele cumprisse a promessa. Grupos boicotando suas empresas. Clientes cancelando contratos. E pior, jornalistas começando a investigar seu passado, procurando outros exemplos de crueldade ou abuso de poder. Está bem, ele disse finalmente, sua voz derrotada. Eu pago. Tudo. Os 10 milhões e a educação. Ótimo. Vicente se levantou. Agora vamos buscar a família. Você vai fazer o anúncio hoje ainda, na frente de todos os convidados que sobraram. Enquanto isso, em um canto tranquilo do salão, Davi estava sentado ao lado de sua mãe, ainda processando o que havia acontecido. Suas mãos tremiam com a adrenalina residual. Helena as segurava entre as suas, apertando como se tivesse medo de que tudo fosse desaparecer se ela soltasse. Você foi incrível. Ela sussurrou pela 10ª vez, lágrimas ainda úmidas em suas bochechas. Seu pai ficaria tão orgulhoso. Oh, mamãe, ele realmente vai pagar? Ou vai encontrar uma forma de não pagar? Eu não sei, meu amor. Mas o que você fez hoje não foi sobre o dinheiro. Você mostrou para todas essas pessoas que julgaram você pela roupa que veste que elas estavam erradas. Um homem se aproximou, curvando-se respeitosamente. Era Vicente Carvalho. Jovem Davi, posso me sentar? Davi assentiu, intimidado pela presença do homem que claramente comandava a respeito de todos no salão. Você sabe quem eu sou? O senhor disse que é crítico musical. Sou, e nos últimos 40 anos, assisti aos maiores pianistas do mundo. Rubinstein, Argerich, Lang Lang,
Zimmermann. Vicente fez uma pausa, seus olhos fixos em Davi com intensidade perturbadora. Você tem algo que nenhum deles tinha na sua idade. O quê? Alma. Técnica pode ser ensinada. Mas o que você fez lá? Aquilo veio de um lugar que não pode ser aprendido em nenhuma escola. Davi baixou os olhos, desconfortável com o elogio. Quanto tempo você pratica por dia? Vicente continuou. 2, às vezes 3 horas. Quando consigo. No teclado quebrado que meu professor me deu. Teclado quebrado, Vicente repetiu, balançando a cabeça com descrença. E mesmo assim toca assim. Helena, ele se voltou para a mãe. Seu filho precisa de educação adequada. Não pode continuar aprendendo em instrumentos quebrados. Eu sei, senhor. Helena respondeu com voz embargada. Mas não temos condições. Agora tem. Cristina Moraes se juntou a eles, sentando-se ao outro lado de Davi. Porque vou garantir pessoalmente que Leonardo Valente financie cada centavo da educação deste menino. Eu não entendo, Helena confessou. Por que vocês estão fazendo isso? Não nos conhecem. Porque talento assim é raro, Cristina respondeu com firmeza. E por que permitir que seja desperdiçado seria um crime contra a arte em si? Seu filho, senhora Helena, não é apenas bom. Ele é excepcional. E o mundo precisa ouvi-lo. Davi sentiu algo estranho inundando seu peito. Não era só alívio ou alegria. Era algo maior. A sensação de que sua vida acabara de mudar de uma forma tão fundamental que nunca mais seria a mesma pessoa que acordou naquela manhã. Tem uma coisa que preciso saber, Vicente disse, sua voz ficando mais suave. Por que escolheu Claro de Luar? É uma peça difícil, cheia de nuances. Havia escolhas mais seguras. Davi respirou fundo antes de responder. Porque era a música favorita do meu pai. Ele tocava quando eu era pequeno, antes que ele não pudesse mais tocar. O acidente que mencionou? Davi assentiu. Ele era pianista profissional. Tocava em restaurantes, eventos, casamentos. Não era famoso, mas era muito bom. Um dia, estava trabalhando em uma construção para ganhar dinheiro extra. Nós precisávamos. Teve um acidente. Os nervos das mãos ficaram danificados. Os médicos disseram que ele nunca mais tocaria piano. Helena apertou a mão do filho, suas próprias lágrimas começando novamente. Ele tentou me ensinar mesmo assim. Davi continuou, sua voz ficando rouca. Mesmo com as mãos tremendo, com dor, ele me mostrava as posições, cantava as melodias. Dizia que se ele não podia mais fazer música, então eu faria por nós dois. O silêncio que seguiu foi carregado de emoção pura. Vicente limpou discretamente os olhos. Cristina mordeu o lábio, claramente comovida. Onde está seu pai agora? Vicente perguntou gentilmente. Em casa. Ele não sai muito. Fica envergonhado porque não consegue trabalhar como antes. Vende balas nos semáforos, mas tem dias que a dor é tanta que nem isso consegue fazer. Quero conhecê-lo, Vicente disse com firmeza. Um homem que passa seu dom adiante mesmo em meio a tanto sofrimento é alguém que merece ser honrado. Meia hora depois, todos os convidados restantes foram chamados de volta ao salão principal. Leonardo estava parado ao lado do piano, com Vicente, Cristina e Paulo, formando uma espécie de tribunal silencioso atrás dele. Fernanda trouxe Helena e Davi para a frente. O empresário estava visivelmente abalado. Seu rosto normalmente confiante mostrava uma mistura de raiva contida, humilhação e resignação. Senhoras e senhores, ele começou, sua voz soando forçada. Quero fazer um anúncio oficial. Os murmúrios cessaram. Celulares foram erguidos, gravando cada segundo. Hoje eu fiz uma aposta com o jovem Davi. Prometi 10 milhões de reais se ele conseguisse tocar piano de forma impressionante. Leonardo fez uma pausa, cada palavra parecendo custar um pedaço de seu orgulho. Ele não apenas tocou de forma impressionante, ele tocou de forma transcendente. Aplausos começaram, mas Vicente os silenciou com um gesto. Portanto, Leonardo continuou, claramente lendo de um script mental cuidadosamente preparado. Vou honrar minha promessa. 10 milhões de reais serão transferidos para uma conta em nome de Davi e sua família. Além disso, ele respirou fundo como se as próximas palavras fossem veneno. Além disso, vou financiar completamente a educação de Davi no Conservatório Nacional.
mensalidade, materiais, instrumento, transporte, tudo o que for necessário para que seu talento seja adequadamente desenvolvido. Desta vez, os aplausos explodiram e não foram contidos. Pessoas se levantaram, algumas com lágrimas nos olhos, outras com sorrisos genuínos de alegria pelo menino, cuja vida acabara de mudar completamente. Leonardo olhou para Davi e, por um breve momento, algo parecido com respeito atravessou seu rosto. Você me ensinou uma lição hoje, ele disse, apenas alto o suficiente para Davi ouvir em meio aos aplausos. Que julgar pessoas pela aparência é o tipo de erro que só tolos arrogantes cometem. E o senhor aprendeu? Davi perguntou com uma franqueza que apenas crianças possuem. Leonardo considerou a pergunta. Estou começando a... A notícia se espalhou como fogo na savana seca. Às 11 da noite, todos os principais jornais do país tinham a história na primeira página. Às 2 da manhã, canais de televisão internacionais começaram a pegar a história. Menino prodígio humilha empresário arrogante. A revanche mais doce. Talento não conhece classe social. Em sua pequena casa na periferia da cidade, Roberto estava sentado em sua cadeira desgastada, assistindo a tudo em seu telefone antigo, lágrimas escorrendo sem controle pelo seu rosto. Quando Helena e Davi finalmente chegaram em casa, já passava das 3 da madrugada. Mas Roberto estava acordado, esperando na porta. Pai, Davi correu para os braços dele. Roberto o abraçou com toda a força que suas mãos danificadas permitiam. Eu vi tudo, meu filho. Vi cada segundo. Você tocou como eu sempre sonhei que você tocaria. Foi pela nossa família, pai. Por você. Não. Roberto o afastou apenas o suficiente para olhar em seus olhos, suas próprias lágrimas caindo sobre o rosto do menino. Foi por você. Porque você tem algo especial que o mundo precisa ouvir. E hoje, o mundo começou a escutar. Helena se juntou ao abraço. Os três unidos ali no umbral daquela casa humilde que de repente não parecia mais tão pequena, porque estava cheia de algo que dinheiro nenhum poderia comprar. Esperança. O que vamos fazer agora? Davi perguntou quando finalmente se separaram. Roberto sorriu, um sorriso genuíno pela primeira vez em anos. Agora, meu filho, você vai seguir seus sonhos. Vai para esse conservatório. Vai aprender com os melhores. Vai se tornar o pianista que sempre foi destinado a ser. Mas e vocês? E as contas? Os 10 milhões vão resolver muito, Helena disse suavemente. Poderemos pagar as cirurgias do seu pai, conseguir um lugar melhor para morar, ter comida na mesa sem se preocupar. Mas sabe o que é mais importante? Davi balançou a cabeça. Que você nunca esqueça de onde veio. Que nunca trate ninguém da forma que aquele homem tratou você hoje. Que use seu talento não apenas para fazer música bonita, mas para mostrar ao mundo que dignidade não tem preço. Davi abraçou sua mãe novamente, prometendo silenciosamente que jamais esqueceria. Mas o que nenhum deles sabia, enquanto comemoravam em sua pequena casa, era que a verdadeira tempestade apenas começava. Porque havia forças em movimento que veriam o sucesso súbito de Davi como uma ameaça. Pessoas que não queriam que um menino pobre provasse que talento não conhece classe social. E Leonardo Valente, em seu penthouse luxuoso, olhando para a cidade dormindo lá embaixo, tomava uma decisão que mudaria tudo novamente. Ele não ia apenas pagar a dívida e seguir em frente. Não. Ele havia sido humilhado publicamente por uma criança. E embora uma parte dele reconhecesse que Davi merecesse cada centavo, outra parte, a parte sombria que havia construído seu império sendo cruel e implacável, queria algo mais. Queria redenção, mas na forma dele. Pegou o telefone e discou um número. 3 toques, então uma voz sonolenta atendeu. Preciso contratar você, Leonardo disse sem preâmbulos. Para investigar uma família. Quero saber tudo sobre eles. Cada segredo, cada fraqueza, cada coisa que possam estar escondendo. Isso é sobre o menino do vídeo? A voz perguntou. É. Você sabe que isso vai acabar mal, não sabe? Leonardo desligou sem responder, porque não importava. Ele havia perdido o controle da narrativa hoje. E homens como Leonardo Valente não perdiam controle de nada sem lutar com todas as armas disponíveis. A noite estava prestes a ficar muito, muito mais complicada para a família Silva.
E Davi, dormindo em paz em sua cama pequena, sonhando com pianos e salas de concerto, não fazia ideia da batalha que o aguardava. Helena acordou às 5 da manhã, como sempre. O hábito de anos não desaparecia só porque a vida havia mudado da noite para o dia. Suas mãos procuraram automaticamente o despertador barato que nunca mais precisaria usar, mas parou no meio do movimento. Hoje era diferente. Tudo era diferente. Sentou-se na cama, observando Roberto dormir ao seu lado. Ele parecia em paz pela primeira vez em anos, sem as rugas de preocupação que normalmente marcavam seu rosto mesmo durante o sono. Helena tocou gentilmente a mão dele, aquelas mãos que um dia criaram música e agora mal conseguiam segurar uma colher sem tremer. As lágrimas vieram sem aviso. Não de tristeza desta vez, mas de um alívio tão profundo que doía fisicamente no peito. Lágrimas de anos de terror constante, de noites sem dormir se perguntando como pagariam o aluguel, de decisões impossíveis entre comida e remédios, de assistir seu filho brilhante crescer em um mundo que tentava apagar sua luz antes mesmo que tivesse chance de brilhar. Helena? A voz sonolenta de Roberto a assustou. Ele estava acordado, observando-a. Por que está chorando? Porque pela primeira vez em 6 anos, ela sussurrou, sua voz quebrando. Não estou com medo. Roberto se sentou, ignorando a dor que o movimento causava, e a puxou para seus braços. Ficaram assim por longos minutos. 2 guerreiros exaustos finalmente permitindo-se baixar a guarda. Um barulho vindo da cozinha os fez se separar. Davi estava acordado. Quando entraram na pequena cozinha, encontraram o menino sentado à mesa, olhando fixamente para o telefone de Helena. A tela mostrava notificações sem parar. Centenas delas. Milhares. Mãe, ele disse sem levantar os olhos, sua voz soando assustada. Tem gente do mundo todo comentando. Pessoas da Europa, da Ásia, dos Estados Unidos, dizendo que querem me ouvir tocar. Helena pegou o telefone, rolando pelas mensagens. Seu coração acelerou. Havia ofertas de programas de televisão, convites para concertos, pedidos de entrevistas de jornais internacionais. Era avassalador. Isso é bom, não é? Davi perguntou, mas sua expressão mostrava confusão mais que alegria. Por que estou com medo? Roberto se aproximou, ajoelhando-se com dificuldade ao lado do filho. Porque sua vida acabou de mudar de uma forma que você não pediu. Isso assusta. Eu só queria tocar piano, Davi confessou, lágrimas começando a formar. Não queria isso tudo. Não queria ser famoso. Só queria que você ficasse orgulhoso. Eu sempre estive orgulhoso, Roberto disse firmemente, limpando as lágrimas do rosto do filho. Desde o dia em que você nasceu. Isso aqui. Ele gesticulou para o telefone. É só o mundo finalmente percebendo o que eu sempre soube. Que você é especial. Uma batida forte na porta os fez pular. Roberto trocou um olhar preocupado com Helena. Eram 6 da manhã. Quem bateria na porta nesse horário? Quando Roberto abriu, encontrou um homem idoso com cabelos brancos despenteados e olhos brilhantes de emoção. Levou um segundo para reconhecê-lo das fotos que Davi mostrava. Maestro Augusto. Desculpe a hora, o professor disse sem fôlego como se tivesse corrido. Mas eu precisava vir. Vi os vídeos, vi tudo. Davi está aqui? Professor Augusto! Davi apareceu na porta, surpreso. O maestro olhou para seu aluno por um longo momento, depois puxou o menino para um abraço apertado. Quando se separaram, havia lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado do velho professor. 40 anos ensinando música, ele disse, sua voz embargada. E nunca vi algo como o que você fez ontem. Você pegou tudo que te ensinei e transformou em algo divino. Eu só toquei como o Senhor me ensinou. Não. Augusto balançou a cabeça veementemente. Eu te ensinei técnica, posicionamento, teoria. Mas o que você fez ontem veio de um lugar que nenhum professor pode alcançar. Veio da sua alma. Helena ofereceu café ao professor, que aceitou gratamente, sentando-se à pequena mesa da cozinha. Seus olhos percorriam a casa humilde, notando os remendos nas paredes, os móveis gastos, a realidade crua da pobreza que ele conhecia, mas sempre doía ver. Vocês sabem que isso vai mudar tudo, não sabem? Ele disse suavemente. Não apenas o dinheiro, mas a vida de vocês nunca mais será a mesma. E?
Estamos começando a perceber, Helena admitiu, servindo o café em xícaras velhas, mas impecavelmente limpas. Vão precisar de ajuda para navegar esse novo mundo. Managers, advogados, pessoas que entendem a indústria musical. Augusto fez uma pausa. E vão precisar de alguém em quem confiem completamente. O senhor? Davi perguntou esperançosamente. Eu vou estar aqui sempre que precisarem, o maestro prometeu. Mas preciso alertá-los sobre algo. Fama repentina atrai não apenas admiradores, mas predadores. Pessoas que vão querer usar o talento de Davi, sugar tudo o que puderem e descartar quando não for mais conveniente. Como o senhor Valente? Davi perguntou. Homens como Leonardo Valente são complicados. Augusto escolheu suas palavras cuidadosamente. Ele foi cruel e arrogante, mas pelo menos foi aberto nisso. Os piores são aqueles que vêm com sorrisos e promessas, mas têm facas escondidas nas costas. Como se invocado pela conversa, o telefone de Helena tocou. Um número desconhecido. Ela atendeu hesitantemente. Alô? Senhora Helena? Uma voz masculina profissional falou do outro lado. Meu nome é Ricardo Santoro. Sou representante da Rede Nacional de Televisão. Gostaríamos de convidar Davi para uma entrevista especial amanhã à noite. Horário nobre. Alcance de 20 milhões de telespectadores. Helena cobriu o telefone, olhando para Roberto e Augusto com pânico nos olhos. O maestro fez um gesto pedindo o telefone. Senhor Santoro, ele falou com autoridade que contradita sua aparência de professor aposentado. Sou o maestro Augusto Silva, mentor e representante temporário de Davi. Qualquer proposta profissional precisa passar por mim primeiro. Envie os detalhes por escrito e avaliaremos. Quando desligou, Augusto olhou para a família. Primeira lição do mundo do entretenimento. Nunca aceitem nada sem ler as letras pequenas. 3 bairros de distância, no escritório luxuoso de Leonardo Valente, um homem magro de óculos escuros colocava uma pasta grossa sobre a mesa. Aqui está tudo o que consegui sobre a família Silva em 12 horas. Marcos Tavares, investigador particular, disse sem emoção. E preciso avisar, você não vai gostar do que vai encontrar. Leonardo abriu a pasta com dedos ansiosos. Dentro havia fotos, documentos, registros financeiros. Sua expressão mudou conforme lia, de expectativa para confusão, depois para algo parecido com desconforto. Não há nada aqui, ele disse finalmente, jogando os papéis de volta na mesa. Nenhum escândalo, nenhum esqueleto no armário, nada. Exatamente, Marcos respondeu. Helena trabalha na mesma empresa de limpeza há 4 anos. 0 reclamações. Sempre pontual. Roberto vende balas nos semáforos, tem todas as licenças em dia. Davi nunca faltou na escola comunitária até precisar parar para ajudar a família. Eles pagam aluguel atrasado às vezes, mas sempre pagam. São, em todos os aspectos mensuráveis, pessoas boas tentando sobreviver. Leonardo se recostou em sua cadeira, a frustração evidente em seu rosto. Ele havia esperado encontrar algo, qualquer coisa que pudesse usar para... Para o que exatamente? Para se sentir melhor sobre ter humilhado uma criança? Há uma coisa interessante, porém. Marcos continuou, puxando uma foto antiga. Roberto Silva não era apenas um pianista qualquer. Há 15 anos, ele estava sendo preparado para uma carreira internacional. Tinha empresário, gravadora interessada, tudo. O que aconteceu? Conheceu Helena. Ela engravidou. Ele escolheu família em vez de carreira, pegou trabalhos que pagavam melhor imediatamente em vez de investir em futuro incerto. Então veio o acidente na construção civil. Leonardo pegou a foto. Mostrava um Roberto jovem, saudável, sentado ao piano com um sorriso confiante. Era quase impossível reconciliar aquela imagem com o homem quebrado que ele havia visto nos vídeos vendendo balas. Os registros médicos mostram que as cirurgias para reparar os nervos das mãos custariam cerca de R$300 mil, Marcos adicionou. Eles nunca tiveram nem perto desse valor. Então Roberto simplesmente desistiu de tocar. Algo desconfortável se revirou no estômago de Leonardo. Ele havia zombado do homem por vender balas, sem saber que aquele homem havia sacrificado tudo por sua família. Mais alguma coisa? Sim. Há registros de que várias vezes eles não tiveram dinheiro para comida.
Helena doava sangue para ganhar o vale-alimentação. Davi faltava na escola quando não tinha dinheiro para o transporte. Marcos fez uma pausa. Uma vez, há 2 anos, assistentes sociais foram investigar porque Davi estava abaixo do peso. Helena provou que estava fazendo tudo certo, mas o relatório menciona que ela claramente estava passando fome para que o marido e filho pudessem comer. O silêncio no escritório era pesado como chumbo. Isso é tudo? Leonardo perguntou, sua voz soando estranha até para ele mesmo. Isso é tudo. Desculpe não ter encontrado a munição que procurava. Depois que Marcos saiu, Leonardo ficou sentado sozinho em seu escritório, olhando para aquela foto de Roberto jovem. Um homem com talento e futuro que escolheu amor e sacrifício. E Leonardo o havia chamado de fracassado. Seu telefone tocou. Fernanda. Leonardo, a transferência dos 10 milhões. Quando vai fazer? Hoje. Vou fazer hoje. E a educação no conservatório? Também. Tudo o que prometi. Você está bem? Sua voz está estranha. Leonardo desligou sem responder. Por que não? Ele não estava bem. Estava começando a perceber que tinha humilhado não apenas uma criança talentosa, mas uma família inteira que havia enfrentado mais adversidade em 1 ano do que ele em toda a sua vida privilegiada. E pela primeira vez em sua carreira de empresário implacável, Leonardo Valente sentiu algo que não sentia há anos: vergonha genuína. Naquela tarde, uma van preta parou na frente da casa do Silva. Dela saiu um homem de terno impecável, carregando uma maleta. Família Silva? Ele perguntou quando Roberto atendeu a porta. Sou Rafael Torres, representante legal do Sr. Leonardo Valente. Vim entregar alguns documentos. A família se reuniu na sala enquanto Rafael abria a maleta, retirando vários papéis cuidadosamente organizados. Primeiro, aqui está a confirmação de transferência dos 10 milhões de reais para uma conta recém-aberta em nome de Davi Silva, com seus pais como administradores legais, até ele completar 18 anos. Ele passou o documento. Roberto pegou com mãos trêmulas, lendo o papel 3 vezes antes de acreditar que era real. Segundo, aqui está o contrato de bolsa integral no Conservatório Nacional. Mensalidade, materiais, instrumento próprio, um piano Yamaha de cauda foi encomendado e será entregue na próxima semana. Transporte, tudo coberto pelos próximos 8 anos, renováveis se Davi escolher continuar estudos superiores. Helena cobriu a boca, lágrimas escorrendo novamente. Terceiro, Rafael continuou, sua voz profissional, mas não sem gentileza. O Sr. Valente incluiu algo adicional. Ele soube sobre as cirurgias que o Sr. Roberto necessita. Anexado está um voucher para a Clínica São Rafael, melhor centro de neurocirurgia do país. Tudo pré-pago. Roberto congelou. Isso não... Ele não prometeu isso. Não. Mas ele insistiu. Por quê? Helena perguntou confusa. Por que ele faria isso? Rafael hesitou antes de responder. Entre nós, acho que o Sr. Valente está tendo dificuldade em lidar com o que fez. Isso é a forma dele de... Não sei se redenção é a palavra certa, mas é algo. Maestro Augusto, que havia permanecido silencioso, finalmente falou. É um primeiro passo. Pequeno, mas um passo. Depois que Rafael partiu, a família ficou sentada em silêncio, olhando para os documentos espalhados na mesa. Documentos que representavam não apenas dinheiro, mas futuro, esperança, possibilidades que pareciam impossíveis apenas 2 dias atrás. Pai vai poder tocar de novo. Davi sussurrou, a realização finalmente penetrando. Roberto olhou para suas mãos, aquelas mãos que haviam sido sua vida e sua maldição. Lágrimas caíram sobre elas, lavando anos de dor e derrota. Talvez, ele disse com voz embargada, talvez não como antes, mas talvez o suficiente para te ensinar adequadamente, para tocar contigo. Pai e filho se abraçaram, e Augusto discretamente limpou seus próprios olhos. Mas lá fora, escondido entre as sombras da rua, alguém tirava fotos. Alguém que havia sido contratado não por Leonardo, mas por outra pessoa. Alguém que via a ascensão meteórica de Davi como uma ameaça. Porque em um mundo onde talentos eram commodities e fama era moeda, um menino de origem humilde com dom extraordinário perturbava a ordem natural das coisas. E havia pessoas dispostas a fazer qualquer coisa para manter essa ordem intacta.
A batalha pela alma de Davi estava apenas começando. E ninguém na família Silva fazia ideia do perigo que se aproximava. O Conservatório Nacional era tudo o que Davi havia imaginado, e nada que esperava ao mesmo tempo. O prédio histórico se erguia majestoso no centro da cidade, com suas colunas de mármore e vitrais que projetavam arco-íris de luz pelos corredores. Mas não era a beleza arquitetônica que deixava Davi paralisado na entrada. Era o peso invisível de gerações de músicos excepcionais que haviam caminhado por aqueles mesmos corredores, deixando um legado que parecia impossível de alcançar. Respire! Maestro Augusto colocou uma mão tranquilizadora no ombro do menino. Você pertence aqui tanto quanto qualquer outra pessoa. Não pareço pertencer, Davi murmurou, olhando para suas roupas simples, as mais novas que possuía, mas ainda visivelmente baratas, comparadas aos uniformes impecáveis que via outros estudantes usando. Aparências enganam, uma voz familiar interrompeu. Cristina Moraes caminhava em direção a eles, seus saltos ecoando no piso de mármore. Mozart era vulgar e endividado. Beethoven era temperamental e mal vestido. Bach tinha 20 filhos e mal conseguia alimentá-los. O que importa não é de onde você vem, mas para onde sua música pode te levar. Ela se ajoelhou para ficar no nível dos olhos de Davi. Vai ser difícil. Alguns estudantes aqui vêm de famílias que tocam música há gerações. Vão te julgar, alguns vão te menosprezar. Mas lembre-se do que você fez naquela festa. Você calou uma sala inteira de céticos com pura habilidade. E se eu não conseguir fazer de novo? Então você pratica até conseguir. Bem-vindo ao Conservatório, Davi. Sua verdadeira jornada começa agora. A primeira aula era Teoria Musical Avançada, ministrada pelo professor Dante Ribeiro, um homem austero de 50 anos, conhecido por seu rigor implacável. A sala estava repleta de estudantes, todos sentados em carteiras de madeira polida, folheando livros caros. Quando Davi entrou, o silêncio foi instantâneo. Todos os olhos se voltaram para ele. Ah, nossa celebridade chegou. Uma voz arrastada veio do fundo da sala. Um garoto de cerca de 15 anos, cabelo perfeitamente penteado, uniforme impecável. O menino da internet que vai nos salvar com seu talento das favelas. Risadas abafadas ecoaram pela sala. Silêncio. Professor Dante bateu sua régua na mesa com força. Bernardo, mais um comentário desses e você está suspenso por uma semana. Bernardo deu de ombros, mas o sorriso malicioso permaneceu em seu rosto. Davi se sentou em uma carteira vazia na frente, tentando ignorar os sussurros atrás dele. Colocou o caderno novo que Augusto havia comprado sobre a mesa, a capa ainda intacta, sem manchas ou dobras como seus cadernos antigos sempre tinham. Antes de começarmos, professor Dante anunciou: temos um novo estudante, Davi Silva. Ele fez uma pausa, seus olhos avaliando o menino. Eu vi o vídeo. Impressionante tecnicamente. Mas técnica sem conhecimento teórico profundo é como um prédio sem fundação. Pode parecer bonito, mas vai desmoronar. Sim, senhor, Davi respondeu baixinho. Então vamos testar esses fundamentos. Diga-me, qual é a diferença entre a escala harmônica menor e a melódica menor? Davi respirou fundo, agradecendo silenciosamente ao maestro Augusto pelas horas de teoria que haviam estudado juntos. A escala harmônica menor eleva o 7º grau em ascensão e descida. A melódica menor eleva o 6º e 7º graus na ascensão, mas retorna à escala natural na descida. Um silêncio surpreso tomou conta da sala. Professor Dante ergueu uma sobrancelha. Correto. E pode me dar um exemplo de compositor que usou a escala harmônica menor extensivamente? Chopin, senhor. Particularmente em seus noturnos. Professor Dante quase sorriu. Quase. Interessante que você mencione Chopin. Também autodidata inicialmente? Também de origem humilde? Vejo que conhece sua história. A aula prosseguiu. E para cada pergunta que Dante lançava, aparentemente tentando pegar Davi desprevenido, o menino tinha resposta. Não sempre a resposta perfeita, mas sempre demonstrando compreensão genuína do material. Bernardo, sentado atrás, fugia cada vez mais. Ele havia estudado no conservatório desde os 8 anos. Sua família possuía uma sala de concertos privada.
Seu avô havia sido maestro da Orquestra Sinfônica Nacional. E esse menino pobre, com seu professor aposentado e teclado quebrado, estava respondendo perguntas que ele mesmo lutava para compreender. Quando a aula terminou, Davi guardou seus materiais rapidamente, esperando escapar antes que alguém o abordasse. Mas Bernardo e 2 amigos o interceptaram no corredor. Então você acha que é especial? Bernardo bloqueou o caminho, os braços cruzados. Um vídeo viral e de repente você é o prodígio do século? Eu só quero estudar. Davi tentou passar, mas um dos amigos de Bernardo o empurrou de volta. Sabe quanto minha família doa para este conservatório todo ano? 500 mil reais. Meu nome está em uma placa na sala de concertos. E você entra aqui de graça como caridade. Não é caridade. Davi respondeu, sentindo raiva subindo em seu peito. Eu ganhei meu lugar. Ganhou? Ou comoveu pessoas com sua historinha triste? Bernardo se inclinou mais perto, sua voz destilando veneno. Todos aqui sabem a verdade. Você é um projeto de caridade, uma boa ação para fazer ricos se sentirem melhor sobre suas fortunas. Nada mais. Isso é suficiente. Uma voz firme cortou pelo corredor. Uma garota de aproximadamente 13 anos, cabelos cacheados presos em um rabo de cavalo, caminhava em direção a eles. Bernardo, seu pai não ficaria orgulhoso de saber que você está intimidando um calouro. Isso não é da sua conta, Lívia. É sim da minha conta quando vejo injustiça. Lívia se posicionou ao lado de Davi. Principalmente quando vejo alguém atacando outro por insegurança. Insegurança? Bernardo riu, mas soou forçado. Do que eu teria para estar inseguro? De que talento real não precisa de nome de família ou dinheiro? De que tudo que você tem foi dado, não conquistado. E de que esse menino, que teve que lutar por cada oportunidade, pode ser melhor que você jamais será. A tensão no corredor era palpável. Outros estudantes haviam parado para observar, alguns tirando celulares. Bernardo deu um passo ameaçador em direção a Lívia, mas uma voz de autoridade os congelou. O que está acontecendo aqui? Cristina Moraes aproximou-se rapidamente, seus olhos percorrendo a cena. Bernardo Costa, você está intimidando outro estudante? Não, diretora. Só estávamos conversando. Conversando. Cristina repetiu, o ceticismo claro em sua voz. Olhou para Davi. Está bem? Davi assentiu, não confiando em sua voz. Bernardo, vamos ter uma conversa em meu escritório. Agora. Não era um pedido. Depois que foram embora, Lívia se voltou para Davi com um sorriso gentil. Não deixe ele te afetar. Bernardo é todo fachada e ego inflado. Por dentro é só um menino mimado com medo de ser irrelevante. Obrigado por intervir. Não precisava. Claro que precisava. Sou Lívia Martins. Toco violoncelo. Estudo aqui há 3 anos. E odeio bullies. Ela estendeu a mão. Davi a apertou, sentindo um pouco da tensão deixando seus ombros. Davi Silva. Eu sei quem você é. Todo mundo sabe. E para constar, o que você fez foi incrível. Não só tocar assim, mas enfrentar aquele empresário arrogante. Você viu o vídeo? Todo mundo viu. Tem 12 milhões de visualizações agora. Lívia começou a caminhar, gesticulando para que Davi a seguisse. Vem, vou te mostrar onde fica a biblioteca de partituras. É o lugar mais incrível do conservatório. Enquanto Davi descobria os tesouros da biblioteca, prateleiras infinitas de partituras, algumas centenárias, outras contemporâneas. Em outra parte da cidade, algo sinistro se desenrolava. No escritório luxuoso de Patrícia Vasconcelos, empresária do entretenimento conhecida por sua reputação implacável, fotografias de Davi estavam espalhadas sobre a mesa. Ao lado delas, contratos e documentos legais. Então é esse o menino, ela disse, examinando uma foto através de óculos de grife. 12 anos, sem representação profissional, família vulnerável. Perfeito. Perfeito para o quê? Perguntou seu assistente Rogério. Para ser moldado, controlado, monetizado adequadamente. Patrícia sorriu, mas era um sorriso de predador. Esse talento vale milhões, mas apenas se for gerenciado corretamente. E gerenciado por mim. Eles têm o maestro Augusto. Um professor aposentado sem experiência em indústria musical. Por favor. Patrícia acendeu um cigarro eletrônico, o vapor formando nuvens ao seu redor.
Vou fazer uma oferta que eles não podem recusar. E se recusarem, vou encontrar formas de tornar suas vidas tão complicadas que vão implorar por minha ajuda. Como? Deixe comigo. Conheço juízes, tenho contatos em serviços sociais, posso fazer auditorias fiscais aparecerem do nada. Há sempre formas de pressionar pessoas desesperadas. Rogério pareceu desconfortável, mas não disse nada. Conhecia sua chefe há tempo suficiente para saber que argumentar era inútil. Agende uma reunião com a família Silva, Patrícia ordenou. Use o argumento de proteção. Diga que sem representação adequada, eles vão ser explorados. Ironicamente verdadeiro, só que eu serei a exploradora. Naquela noite, de volta em casa, Davi contou sobre seu primeiro dia aos pais. A parte boa, Lívia, a biblioteca, as respostas que havia dado corretamente, e a parte ruim, Bernardo e o confronto. Sempre vai ter gente assim, Roberto disse, sentado confortavelmente pela primeira vez em anos graças aos analgésicos que finalmente podiam comprar. Pessoas que se sentem ameaçadas por seu talento porque expõem a mediocridade delas. Mas ele tem razão sobre uma coisa, Davi murmurou. Eu sou caridade. Só estou lá porque o Sr. Valente se sentiu culpado. Não. Helena se ajoelhou na frente do filho, pegando seu rosto entre as mãos. Você está lá porque tem um dom extraordinário. Leonardo Valente apenas forneceu a porta, mas quem vai caminhar por ela é você, com seu próprio mérito. O telefone de Helena tocou. Número desconhecido novamente. Ela atendeu hesitantemente. Senhora Silva, aqui é Patrícia Vasconcelos, da Vasconcelos Entretenimento. Gostaria de marcar uma reunião para discutir o futuro profissional de Davi. Helena cobriu o telefone, olhando para Roberto com incerteza. É uma empresária. Quer falar sobre futuro profissional. Maestro Augusto, que havia ficado para o jantar, estendeu a mão pedindo o telefone. Senhora Vasconcelos, ele disse com autoridade. Qualquer discussão sobre a carreira de Davi precisa passar por mim primeiro. Envie suas propostas por escrito e avaliaremos. E quem é você? A voz de Patrícia soou fria. Alguém que tem os melhores interesses desse menino no coração. Algo que duvido que você possa dizer. Está cometendo um erro, professor. Pessoas como vocês precisam de orientação profissional. O mundo do entretenimento vai comê-los vivos sem a proteção certa. Então é uma sorte que tenhamos nossa própria proteção. Augusto desligou. Isso foi inteligente? Roberto perguntou preocupado. Não sei. Augusto admitiu. Mas mulheres como Patrícia Vasconcelos são conhecidas por transformar artistas em commodities. Já vi carreiras brilhantes destruídas por contratos predatórios. Então o que fazemos? Conseguimos representação adequada. Alguém ético, com experiência, que veja Davi como pessoa, não como produto. Augusto fez uma pausa. Conheço alguém. Gabriela Nunes. Trabalhou com vários músicos jovens, tem reputação impecável. Posso contatá-la. Faça isso, Helena concordou. Porque tenho um pressentimento ruim sobre essa Patrícia. E seu pressentimento estava absolutamente correto. Uma semana depois, a vida de Davi havia encontrado um ritmo. Aulas todas as manhãs no conservatório, prática à tarde em um dos estúdios, teoria musical à noite com Augusto. Era exaustivo, mas extraordinário. Bernardo continuava sendo problema, lançando comentários venenosos sempre que podia. Mas Lívia havia se tornado uma amiga constante, defendendo Davi e gradualmente ajudando outros estudantes a vê-lo como colega, não como intruso. Então chegou o dia da primeira apresentação pública. Todo mês, o conservatório realizava um recital onde estudantes tocavam para uma audiência pequena de professores, familiares e patrocinadores. Era tradição que novos estudantes tocassem no primeiro recital após sua entrada. Davi estava aterrorizado. É diferente da festa. Ele confessou a Lívia enquanto esperavam nos bastidores. Lá eu estava com raiva, queria provar algo. Aqui eu estou apenas com medo. Medo de quê? De que eles percebam que foi sorte, que eu não sou realmente tão bom quanto pensam. Lívia o virou para encará-la. Davi, você toca com mais sentimento que qualquer pessoa que já conheci. Isso não é sorte, é dom. Agora vá lá e mostre a eles. O nome de Davi foi chamado. Ele caminhou até o palco, suas pernas parecendo feitas de gelatina. O piano Steinway esperava.
o mesmo modelo que havia tocado na festa de Leonardo. A audiência estava silenciosa, expectante. Viu seus pais na primeira fila, Roberto com lágrimas já formando nos olhos. Viu o maestro Augusto, sorrindo encorajadoramente. Viu Cristina Moraes, avaliando criticamente. E viu Bernardo, com aquele sorriso de expectativa maliciosa, esperando que ele falhasse. Davi se sentou ao piano, fechou os olhos, respirou e começou a tocar. Escolheu Gymnopédie número 1 de Erik Satie. Não era tecnicamente difícil, mas era emocionalmente devastadora em sua simplicidade melancólica. Cada nota tinha que ser perfeita, não em técnica, mas em sentimento. E Davi derramou tudo naquela música. Cada dia com fome, cada noite ouvindo seus pais chorarem quando pensavam que ele estava dormindo. Cada momento de humilhação por ser pobre. Cada instante de beleza que a música trazia mesmo no meio da escuridão. A última nota ecoou pelo auditório, prolongando-se no silêncio absoluto que seguiu. Então Roberto começou a chorar abertamente, levantando-se para aplaudir. Helena se juntou a ele. Augusto, Cristina, Lívia. Um por um, toda a audiência se levantou. Até Bernardo, relutantemente, teve que admitir que havia presenciado algo especial. Porque Davi não havia apenas tocado piano, havia tocado almas. E naquele momento, ele soube que pertencia ali, não por caridade ou sorte, mas por talento puro, inquestionável e transcendente. O menino de rua havia se tornado músico, e sua jornada estava apenas começando. A ligação chegou 3 semanas depois do primeiro recital de Davi, quando a família Silva finalmente começava a acreditar que a tempestade havia passado. Senhora Helena Silva, a voz ao telefone era formal, burocrática. Aqui é da Vara da Infância e Juventude. Recebemos uma denúncia anônima sobre negligência parental e exploração de menor. Precisamos agendar uma visita domiciliar. Helena sentiu o sangue gelar nas veias. Negligência? Do que estão falando? A denúncia alega que um menor está sendo forçado a trabalhar exaustivamente, que está sendo exposto publicamente sem proteção adequada e que está perdendo oportunidades educacionais normais em favor de exploração artística. Isso é mentira. Meu filho está estudando, está feliz. Entendo sua posição, senhora. Mas somos obrigados a investigar todas as denúncias. A assistente social visitará sua casa amanhã às 10 horas. Quando Helena desligou, suas mãos tremiam tanto que quase derrubou o telefone. Roberto, que havia escutado tudo, estava pálido. É ela, ele disse baixinho. Aquela empresária, Patrícia. Como pode ter certeza? Porque é exatamente o que Augusto disse que ela faria. Pressionar até que não tenhamos escolha senão aceitar sua proteção. Helena caiu na cadeira, enterrando o rosto nas mãos. Depois de tudo que haviam passado, depois de finalmente ter esperança, isso. Não vamos deixar que ela vença. Roberto disse com uma firmeza que surpreendeu até ele mesmo. Pegou o telefone. Vou ligar para o Augusto. E para aquela advogada que ele mencionou, Gabriela. Precisamos de ajuda. Naquela noite, a sala modesta da família Silva estava repleta de pessoas. Maestro Augusto, Gabriela Nunes, uma mulher de 40 anos com expressão determinada, Cristina Moraes, que havia insistido em vir quando soube da situação, e, surpreendentemente, Leonardo Valente. Sei que não tenho direito de estar aqui, Leonardo disse quando Helena expressou surpresa ao vê-lo. Mas quando Cristina me contou o que estava acontecendo, precisei vir. Parte disso é culpa minha. Como assim? Porque eu expus Davi. Aquele vídeo, aquela humilhação pública que se transformou em fama. Eu coloquei um alvo nas costas dele. Leonardo parecia genuinamente atormentado. Deixe-me ajudar a consertar isso. Gabriela colocou uma pasta sobre a mesa. Pesquisei Patrícia Vasconcelos. Ela tem histórico de usar táticas intimidatórias para forçar contratos. 3 processos nos últimos 5 anos, todos resolvidos fora dos tribunais com acordos de confidencialidade. Então ela já fez isso antes, Augusto disse amargamente. E vai continuar fazendo enquanto funcionar. Gabriela se inclinou para a frente. Mas aqui está a coisa. Ela só tem poder se estivermos desorganizados e vulneráveis. Precisamos estar 3 passos à frente. A visita da assistente social é amanhã, Helena disse, sua voz embargada. Como estamos 3 passos à frente disso?
Sendo absolutamente transparentes, Cristina respondeu. Vou estar aqui durante a visita como diretora do conservatório. Vou trazer todos os registros de frequência de Davi, suas notas, avaliações psicológicas que fazemos com todos os estudantes. Vou mostrar que ele está prosperando. E eu, Leonardo adicionou, vou trazer documentação completa sobre o suporte financeiro. Vou demonstrar que não há exploração, que tudo está sendo gerenciado adequadamente para o benefício de Davi. Eu vou providenciar documentação legal, Gabriela continuou. Contratos de representação apropriados, proteção de direitos, tudo que prova que vocês estão fazendo as coisas corretamente. Helena olhou para todas aquelas pessoas, virtual estranhos semanas atrás, agora reunidas em sua sala defendendo sua família. As lágrimas começaram a cair. Por que vocês estão fazendo isso? Por que se importam tanto? Porque Davi não é apenas talentoso, Cristina disse suavemente. Ele é especial de uma forma que vai além da música. E permitir que alguém como Patrícia o transforme em mercadoria seria um crime. E por quê? Leonardo acrescentou, sua voz rouca. Eu já causei dano suficiente. É hora de fazer algo certo. A assistente social chegou pontualmente às 10 horas. Camila Santos era uma mulher de 30 e poucos anos com expressão cansada de quem havia visto muita miséria humana. Ela claramente esperava encontrar uma situação de exploração. O que encontrou foi completamente diferente. A casa estava modesta, mas impecavelmente limpa. Davi estava sentado à mesa fazendo lição de casa de matemática, com livros didáticos apropriados para sua idade espalhados. Roberto e Helena a receberam educadamente, nervosos, mas não defensivos. Por favor, sente-se. Helena ofereceu café, que Camila aceitou. Vou ser direta, Camila começou, abrindo sua pasta. Recebemos uma denúncia alegando que Davi está sendo explorado, forçado a se apresentar publicamente em detrimento de sua educação e bem-estar. Posso responder a isso. Cristina se apresentou, entregando sua identificação e uma pasta grossa. Sou a diretora do Conservatório Nacional. Aqui está a frequência completa de Davi, registros de todas as aulas, avaliações de professores e, mais importante, avaliação psicológica realizada por nossa psicóloga residente na semana passada. Camila folheou os documentos, suas sobrancelhas se erguendo gradualmente. Frequência perfeita, notas excelentes. A avaliação psicológica mostra criança ajustada, feliz, sem sinais de estresse ou pressão indevida. Aqui está a documentação financeira. Leonardo colocou outra pasta na mesa, mostrando que todos os fundos estão em fideicomisso apropriado, gerenciado por advogados independentes, com os pais tendo acesso apenas ao necessário para cuidados de Davi. E aqui, Gabriela adicionou sua própria documentação. Estão os contratos de representação que preparei. Proteção total dos direitos de Davi, limites claros sobre horas de trabalho, exigências de educação contínua, tudo em conformidade com leis de proteção ao menor. Camila passou 20 minutos examinando tudo em silêncio. Finalmente, ela olhou para Davi. Posso falar com você sozinho por um momento? O menino assentiu, levantando-se. Eles foram para o pequeno quintal, onde Camila se ajoelhou para ficar no nível dos olhos dele. Davi, preciso que seja completamente honesto comigo. Alguém está te forçando a fazer coisas que você não quer? Não, senhora. Você quer tocar piano? Ou preferia estar fazendo outras coisas, como crianças normais? Davi pensou cuidadosamente antes de responder. Eu gosto de tocar piano, muito. Mas também gosto de matemática e de ler histórias em quadrinhos e de jogar bola com meus amigos da rua quando tenho tempo. Ele fez uma pausa. Meus pais nunca me forçaram a fazer nada. Eles só me deram a chance de fazer o que eu amo. E o que você ama? Música. Tocar faz tudo ficar melhor, mais claro. Como se o mundo fizesse sentido quando estou ao piano. Camila observou o menino por um longo momento, vendo a sinceridade pura em seus olhos. Ela havia trabalhado com crianças abusadas tempo suficiente para reconhecer quando uma estava mentindo ou sob pressão. Davi não estava. Quando voltaram para dentro, Camila fechou sua pasta. Vou relatar que a denúncia é infundada, ela anunciou. Esta criança está claramente bem cuidada, feliz e com todas as proteções apropriadas em lugar. Na verdade, ela olhou para Roberto e Helena.
Vocês estão fazendo um trabalho excepcional em circunstâncias extraordinárias. O alívio que inundou a sala foi palpável. Helena começou a chorar. Roberto a abraçou forte. Mas, Camila continuou, sua expressão endurecendo, vou investigar a fonte desta denúncia, porque usar serviços de proteção à criança como arma é crime grave. O nome é Patrícia Vasconcelos, Gabriela disse, entregando uma pasta diferente. E aqui está a evidência de um padrão de comportamento similar. Camila pegou a pasta, sua mandíbula apertando conforme lia. Isso vai para meu supervisor imediatamente, e para o Ministério Público, se eu tiver algo a dizer sobre isso. Naquela tarde, enquanto todos comemoravam discretamente a vitória, o telefone de Leonardo tocou. Era Fernanda. Leonardo, Patrícia Vasconcelos está no lobby. Diz que tem reunião marcada com você. Não tenho nenhuma reunião com ela. Eu disse isso. Ela insiste. Leonardo pensou por um momento. Mande ela subir. Quando Patrícia entrou em seu escritório 15 minutos depois, estava impecavelmente vestida e confiante. Até ver quem estava sentado ao lado de Leonardo, Gabriela Nunes. Senhor Valente, que prazer finalmente conhecê-lo pessoalmente. Patrícia estendeu a mão. Leonardo não a apertou. Vou ser direto. Sei o que você tentou fazer com a família Silva. A denúncia falsa aos serviços sociais. A tentativa de intimidação. A máscara de Patrícia escorregou ligeiramente. Não sei do que está falando. Temos gravações de conversas telefônicas. Gabriela mentiu com cara de pau, documentando suas ameaças. Temos o padrão de comportamento similar com outros artistas. E temos a assistente social disposta a testemunhar sobre denúncia fabricada. Patrícia se sentou lentamente, sua confiança evaporando. O que vocês querem? Que você desapareça, Leonardo disse com frieza. Que nunca mais se aproxime de Davi ou sua família. Que retire qualquer tentativa de interferência em sua carreira. E se eu recusar? Então eu uso cada recurso que tenho. E acredite, tenho muitos, para destruir sua reputação e sua empresa. Vou processar por difamação, assédio, abuso de processo legal. E vou ganhar, porque diferente de suas vítimas anteriores, eu tenho recursos ilimitados e nenhum medo de brigas longas. Patrícia olhou entre Leonardo e Gabriela, calculando suas opções. Finalmente levantou-se. Vocês venceram esta, ela disse, sua voz gelada. Mas esse menino vai aprender que o mundo do entretenimento não é gentil. Eventualmente ele vai desejar ter aceitado minha proteção. Leonardo respondeu. Ele vai ter sucesso apesar de pessoas como você. Agora saia do meu escritório. Depois que ela partiu, Leonardo se recostou em sua cadeira, exausto. Obrigado por mentir sobre as gravações, ele disse a Gabriela. Quem disse que estava mentindo? Ela sorriu misteriosamente. Sempre grave suas ligações, senhor Valente. Nunca sabe quando vai precisar. 2 semanas se passaram em relativa paz. Davi continuava prosperando no conservatório. Bernardo, depois de ser suspenso por 3 dias por bullying, havia se tornado menos hostil, ainda não amigável, mas pelo menos tolerante. Lívia continuava sendo uma amiga leal. E então chegou o dia da cirurgia de Roberto. A família inteira estava na sala de espera da Clínica São Rafael, o melhor centro neurocirúrgico do país. Helena segurava as mãos de Davi tão forte que estava cortando a circulação, mas ele não reclamava. Augusto estava sentado ao lado deles, oferecendo presença silenciosa de apoio. Quanto tempo já faz? Helena perguntou pela 10ª vez. 4 horas. Augusto respondeu pacientemente. Disseram que levaria entre 5 e 6. E se algo der errado? E se... Não vai dar? Davi interrompeu, sua própria voz tremendo. Papai é forte. Ele vai ficar bem. Mas por dentro, ele estava tão aterrorizado quanto sua mãe. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, o cirurgião saiu, removendo sua máscara. A cirurgia foi bem sucedida, ele anunciou. E Helena praticamente desabou de alívio. Conseguimos reparar a maioria dos danos nervosos. Vai exigir meses de fisioterapia, mas há excelente chance de ele recuperar funcionalidade significativa. Ele vai poder tocar piano de novo? Davi perguntou ansiosamente. O cirurgião sorriu. Não posso prometer que estará no nível profissional anterior. Mas sim,
Acredito que ele vai poder tocar novamente. Davi não conseguiu segurar as lágrimas. Anos de ver seu pai olhar para aquelas mãos danificadas com derrota nos olhos. Anos de saber que cada vez que Roberto olhava para ele tocar, doía de uma forma que ia além do físico. E agora, talvez, apenas talvez, seu pai pudesse sentir música fluindo de seus dedos novamente. O grande recital de fim de ano do conservatório era o evento mais prestigiado do calendário cultural da cidade. Sala de concertos completamente lotada, críticos de todos os principais jornais presentes, streaming ao vivo para milhares online. E Davi seria um dos apresentadores principais. Nos bastidores, ele estava mais nervoso do que havia estado desde aquela primeira noite na festa de Leonardo. Mas desta vez era diferente. Não era medo de humilhação. Era medo de decepcionar todas as pessoas que haviam acreditado nele. Respire! Lívia estava ao seu lado, ela mesma prestes a tocar violoncelo. Você já fez isso antes. Não assim. Não com tanta gente assistindo. Então não toque para eles. Toque para alguém que importa. Lívia apontou através da cortina lateral. Na primeira fila estava Roberto, seu braço ainda em tipóia da cirurgia, lágrimas já brilhando em seus olhos. Ao lado dele, Helena segurava sua mão boa. Maestro Augusto, Cristina, Fernanda e até Leonardo Valente, que havia pedido um ingresso especificamente para estar presente. Toque para eles, Lívia disse suavemente. Toque para sua jornada. Quando o nome de Davi foi chamado, ele caminhou até o piano de cauda no centro do palco. O silêncio na sala era completo. 2.000 pessoas esperando para ver se o menino prodígio era realmente tudo o que diziam. Davi se sentou, ajustou o banco, colocou as mãos sobre as teclas e começou a tocar Balada número 1 de Chopin. Era uma escolha ambiciosa. 9 minutos de música que exigia não apenas técnica perfeita, mas compreensão emocional profunda. A balada contava uma história de luta, de dor, de eventual triunfo. Era a história da vida de Davi traduzida em notas musicais. Seus dedos dançavam sobre as teclas com confiança que havia construído através de meses de prática intensiva. As passagens suaves fluíam como água. As sessões dramáticas explodiam com poder apropriado. Ele não estava apenas tocando as notas. Estava vivendo a música. Na audiência, Roberto havia fechado os olhos, lágrimas escorrendo livremente. Ele reconhecia cada frase musical, cada nuance, porque eram as mesmas que ele havia ensinado a Davi anos atrás, quando ainda podia demonstrar ao piano. Seu filho havia pegado aquelas sementes e transformado em algo magnífico. Helena cobria a boca com ambas as mãos, tentando conter os soluços que ameaçavam escapar. Sua mente percorria toda a jornada. As noites com fome, os dias humilhantes de limpeza, os medos constantes. E agora isso. Seu filho no palco mais prestigiado da cidade, tocando como um mestre. Leonardo estava rígido em seu assento. Cada nota uma lembrança da noite que havia tentado humilhar esse menino. Como havia sido cego. Como havia quase destruído algo precioso com sua arrogância. Ele nunca mereceria perdão completo, mas estar ali, testemunhando o triunfo de Davi, era um tipo de redenção. Augusto sorria através das lágrimas, orgulho paternal irradiando de cada poro. Ele havia ensinado muitos estudantes ao longo de 40 anos, mas Davi era especial. Não apenas pelo talento, mas pela pureza de sua conexão com a música. A balada alcançou seu clímax, aquele momento onde todas as tensões da peça convergem em explosão catártica de som. Davi atacou as teclas com força controlada, cada acorde ressoando pela sala como trovão. E então, gradualmente, a tempestade cedeu. As notas finais eram suaves, quase sussurradas. Resolução, paz, triunfo tranquilo. A última nota ecoou no silêncio. Por 3 segundos, ninguém se moveu. Ninguém respirou. Então a sala explodiu. 2.000 pessoas de pé, aplaudindo com intensidade que fazia as paredes tremerem. Gritos de bravo ecoavam de todos os cantos. Críticos musicais, notoriamente difíceis de impressionar, aplaudiam com lágrimas visíveis. Vicente Carvalho, o crítico que havia defendido Davi na festa de Leonardo, estava na terceira fila, aplaudindo tão forte que suas mãos doíam.
Davi se levantou, fazendo uma reverência profunda, ainda processando o que havia acabado de acontecer. Quando olhou para seus pais, viu Roberto levantando-se lentamente, uma mão ainda em tipóia, a outra em concha ao redor da boca enquanto gritava de orgulho. E naquele momento, Davi soube. Não importava de onde você veio. Não importava quantas vezes o mundo tentou te derrubar. Não importava quantas pessoas duvidaram de você. O que importava era a música em sua alma e a coragem de deixá-la ser ouvida. Depois do recital, nos jardins do conservatório onde uma recepção estava acontecendo, Leonardo encontrou Davi sozinho por um momento, olhando as estrelas. Foi extraordinário. Leonardo disse suavemente: "Obrigado por me deixar estar presente." "Senhor Valente." Davi se virou para encará-lo. "Posso fazer uma pergunta?" "Qualquer uma." "O senhor mudou, de verdade? Ou só está sendo legal porque se sente culpado?" A pergunta era devastadoramente honesta. Leonardo pensou cuidadosamente antes de responder. "Ambos", ele admitiu. "Eu me sinto terrivelmente culpado. Mas sim, também mudei. Você me ensinou que eu havia perdido algo essencial no caminho para o sucesso: humanidade, empatia, a capacidade de ver valor em pessoas além de seu status social. E agora? Agora estou tentando ser a pessoa que minha mãe teria orgulho. A mulher que limpou casas para que eu pudesse estudar. Ela ficaria horrorizada com o homem que eu havia me tornado. Mas talvez..." Sua voz quebrou ligeiramente. "Talvez ficasse orgulhosa do homem que estou tentando ser." Davi estendeu a mão. "Então obrigado. Por pagar o que prometeu. Por ajudar meu pai. Por nos defender contra aquela mulher má." Leonardo apertou a mão pequena, sentindo lágrimas queimando em seus olhos. "Não. Obrigado a você. Por me ensinar que nunca é tarde para mudar." Eles ficaram ali por um momento, homem e menino, unidos por uma jornada improvável de humilhação para redenção, de crueldade para compaixão. A história tinha começado com uma aposta cruel, tinha terminado com transformação genuína. E em algum lugar, em uma sala de concertos esvaziando lentamente, em jardins onde famílias celebravam, nas ruas da cidade onde um vídeo viral havia mudado tudo, a música de Davi ainda ecoava, porque verdadeiro talento nunca morre, nunca é silenciado. Apenas espera sua chance de ser ouvido. E quando finalmente é, muda o mundo. Pero creo que ya la próxima semana, desde este lunes vamos a tener horarios. Y creo que va a ser 9 de la noche los streams. Yo creo que sí, creo que estábamos hablando la anterior semana de eso, así que nos vamos a poner horarios que vamos a aprender 9 de la noche y creo que está muy bien. Y lo vamos a hacer, obviamente si hay algún partido de por medio y es a las 8 y todo eso, nos vamos a extender y vamos a aprender 10 por partido. O ya sea 11, 10, ¿no? Como vea el horario correspondiente, ¿bien? Contra el Paranaense, partidazo fue, ¿no? En Brasil, esos penales, sí, tremendo. Y cómo nos robaron ese partido también, ¿no? Hola, al fin te encuentro. Hola Arturito, ¿cómo estás? Seguime, bebé. Creo que ese partido contra Paranaense, no sé. Ya, ahorita vamos a hablar. Tenemos muchos temas que por qué tocar. Así que me desconecto de todas las redes sociales. Nos vemos, querido TikTok, los quiero mucho. Nos vemos el día de mañana. Los quiero mucho, chicos. No olviden dar ahí su tap y su compartida. Y síganme los que no me siguen. Chau. Listo. Quería hablar el tema del patito, bebés. No sé. Este fin de... Bueno, entró, pero salió, ¿no? Salió medio lesionadito. ¿Qué estará pasando con Patricio Rodríguez? ¿Llegará este día martes? Tampoco en el arranque de la liga jugó, ¿no? Yo la verdad no entiendo, porque creo que las lesiones del patito vienen arrastrándose desde el anterior año, si no me equivoco. César, por favor, si puedes, por favor, corregirme eso. No sé si las lesiones del patito están presentes ya desde el anterior año o este año nomás, no me acuerdo, Cuando te di su bebé, ¿qué dice? No me acuerdo bien, Ese se lesiona hasta la pija, dice por aquí, no sé, pero creo que todos esos parones
если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, ну, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, ну, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, к примеру, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился, и вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, ну, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает для людей потом белая полоса в жизни, или они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. К примеру, вот сосед у меня есть такой хороший парень был. И есть, он хороший человек сам по себе. Но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала. О том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как бы, как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, ну, безморальные, ну, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. Ну и это возможно как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, но еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Ну тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное,
нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и, ну, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин, ну вот, как бы устроиться главное на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов. Ну, это не легкая работа, я не спорю тоже с этим. Но опять-таки, этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать. Как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, то заработаешь год. Ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80. Возьмем от 60, наверное, до 120. То есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки. То есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть она будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету. Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну типа он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да, хорошо, одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,